Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcela Coimbra, estou aqui hoje com a Stephanie Godoy, professora de arte. Ela vai se apresentar e falar um pouquinho com a gente sobre arte, sobre Enem, como que isso acontece, né? Algumas dicas para vocês também aprenderem um pouco mais e terem uma facilidade na hora de fazer a prova. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Stephanie Godoy, sou professora de artes, atuo também em sala de aula com arte e história da arte. Agradeço imensamente a Marcela pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto tão importante com vocês. O ano está iniciando, né? A gente está começando a engrenar agora, pegar o ritmo e focar nos estudos, que é o que é mais importante. São poucas semanas de preparação, porque parece que está longe novembro, mas não está, né? Exato. São poucas semanas e eu acredito que os meninos precisam ter uma facilidade maior para aprender algumas coisas. O que você acha, Stephanie, sobre arte? A gente estava conversando um pouco sobre isso, você falou que arte é diferente de cultura. Como que esses conceitos se parecem e ao mesmo tempo se diferenciam? Exatamente, Marcela. Arte e cultura sempre caminham muito juntos, né? Elas são muito próximas. Desde o início da humanidade, ali depois do Paleolítico Superior, quando o homem começa a fazer as pinturas na caverna, a gente já começa a perceber que existe uma prática, né, uma prática cultural. Mas a gente tem que entender que cultura, ela não está relacionada diretamente ao contexto artístico, porque a humanidade, ela tem a sua cultura, né? Cultura está ligado nesse ponto à questão de comportamentos, ações, atitudes, né? De costumes. De costumes, o fato dos costumes. Agora, a prática artística, existe uma intencionalidade. Então, o que levou o homem durante a humanidade até essa intencionalidade de produzir arte? A gente sempre acredita que a arte pode parecer algo superficial, como se fosse um certo fetiche, parece que não está dentro da nossa realidade, é algo que está muito elitizado. Mas as práticas artísticas, elas estão muito mais presentes no nosso cotidiano, muito mais presentes nas nossas atitudes do que esse distanciamento que nos foi imposto, né, pela cultura ocidental. Parece que a arte está sempre dentro de um museu, por exemplo, né? Exatamente. E não é verdade. Para ser arte tem que ser um quadro intitulado como obra-prima, feito por um grande mestre. E que ninguém entende. E que ninguém entende, tá dentro de um lugar que ninguém vai. E não é bem por aí que a coisa funciona, né? Então a gente tem outros caminhos que a gente consegue compreender essa importância da arte. Isso pensando para o Enem, que é uma prova que ao longo dos 20 anos, né, a gente fala isso pensando ao longo de 20 anos, ela demonstra uma certa relevância desse aspecto cultural, né, desse aspecto artístico. Tanto que toda prova tem algo relacionado à arte, que inclusive para mim são as questões mais difíceis. Apesar de ser professora de linguagens, tem alguns aspectos relacionados a artes que, assim, que você precisa ter um nível de abstração muito grande para compreender, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa perspectiva do Enem. Bom, então, analisando, né, fazendo essa análise desses últimos anos em relação às questões, a arte faz parte do grupo de linguagens e suas tecnologias. Então, nós temos ali 45 questões. Sim. Dessas 45 questões, 5 sempre são específicas de arte. Dentro desse contexto teórico, artístico, presente na história da arte, partindo dessas percepções que entra muito dentro do campo da subjetividade, né, que são práticas humanas, e as práticas humanas você pode ter uma compreensão, eu tenho outra. Sim. Então a gente tem que compreendê-la num patamar um pouco maior. Mas é importante a gente perceber também que, independente dessas 5 questões, a arte ela sempre vai entrar também em outras, né, fazendo aquela interdisciplinaridade. Então, se a gente pega, por exemplo, a prova de 2016, nós tivemos ao todo 9 questões, não só 5. Não só em linguagens, né? Aparece muito em história, né? Geografia, literatura. Então, assim, é muito importante a gente, primeiro, antes de compreender os períodos históricos, né, presentes na história da arte, é importante a gente compreender também essa subjetividade da produção. Então, por exemplo, como é algo visual, então sempre a arte vai trazer uma produção visual ou sonora ou sensorial. Sensorial, exatamente. Então, é importante a gente compreender, por exemplo, como que você compreende aquilo que foi feito. Qual que é a sua percepção? Numa obra, num quadro, numa performance, como você compreende e se posiciona em relação àquilo? Porque às vezes uma obra de arte, ela vai aparecer numa questão de língua portuguesa. Então ali ele vai fazer uma linguagem, ele vai fazer uma
uma conexão interdisciplinar. Então, às vezes uma obra de arte vai aparecer, ele não quer que você diga a importância, o significado sobre o autor, mas ele está puxando algo dentro da língua portuguesa, ou de literatura, ou de geografia, história. Então é importante primeiro compreender essa questão da leitura da imagem. Você lê um texto, você interpreta um texto. Da mesma maneira que você interpreta um texto, é importante você também interpretar uma imagem. Então ali você tem que saber decodificar esses códigos visuais. Da linguagem não verbal, né? Exatamente. Que às vezes saltam aos nossos olhos. Isso me lembra também uma questão relativa ao contexto de produção, né? Sim. Porque o contexto influencia, eu sempre brinco, né? As coisas que são produzidas em determinada época não significam as mesmas coisas daquelas que são produzidas aqui. E a arte tem muito isso, né? Uma das coisas que sempre aparece é o modernismo, justamente pelo seu contexto de vanguarda, né? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda sabem teoricamente, mas tem alguns elementos ali que não são claros pra gente. Né? Então assim, é importante também você ter falado do modernismo, porque o modernismo surge ali no final do século XIX, início do século XX. A gente tem que levar em consideração que o mundo naquele momento está em mudança, né? A gente teve a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, no início do século XX, ali já começa o princípio da Primeira Guerra, logo depois a gente tem a Segunda Guerra. O mundo tá bombando, O mundo tá, né? assim, de pernas pro ar, as pessoas vão perdendo aquela estabilidade histórica, né? Com o passar dos anos as pessoas vão tendo, ali, naquele momento elas vão perdendo isso. Então, automaticamente, as produções artísticas, os movimentos que vão surgir, eles estão ligados diretamente a isso. E isso é uma questão muito forte no Enem. Então, o Enem traz essa pegada do modernismo, e principalmente do modernismo brasileiro, né? Então, a gente vai perceber artistas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Portinari, que principalmente tem uma produção muito voltada com a questão social brasileira. Então, é importante a gente entender esse modernismo porque ele vem trazendo contextos históricos, políticos, econômicos, partindo de uma realidade, de uma construção da realidade brasileira. E isso é muito forte. Aí você começa a perceber que a arte, nesse contexto, não está ali somente pela compreensão estética, mas você tem ali uma produção artística que está ligado com todo um contexto, né, ao redor desse país, assim, cheio de transformações, e principalmente transformações que a gente teve no século XX, agora entrando no século XXI, está cada vez mais rápida. Que é um pouco diferente dessa época, né, do século XIX ali, que você tinha uma dificuldade de acesso à informação, uma dificuldade de acesso na divulgação da informação também, né? Agora não, as coisas estão muito mais rápidas. E hoje a gente já saiu daquela lógica de que a arte está só no museu, né, tá entre paredes, e aí a gente tem o grafite, temos assim inúmeras pessoas brasileiras fazendo sucesso fora do país, né, fazendo sucesso dentro do país mesmo, fazendo enormes murais que mostram que a arte não precisa estar dentro do museu. Exatamente. E aí dando continuidade a essa questão do modernismo, né, e anteriormente eu citei a questão da Segunda Guerra, e a Segunda Guerra acontece ali final da primeira metade, início da segunda metade do século XX, é justamente naquele momento que vai surgir a arte contemporânea, que também tem uma pegada muito forte no Enem, que talvez seja o campo da arte mais complexo da gente compreender, porque a arte contemporânea foge completamente da busca da cópia, né, de copiar algo. Então a arte durante muito tempo, essa produção sempre foi a capacidade do artista de copiar a realidade. E agora ele entra, depois da arte contemporânea, ele vai entrar experimentando, no campo da experimentação e partindo de outras linguagens. Ali você vai surgir o grafite, a arte urbana, as performances, que sempre as performances são uma vertente, uma linguagem artística que sempre vai aparecer muito no Enem. Então ali você sai daquela coisa fechada, de uma sala, de um quadro, e você vai partindo para outras experimentações. Isso é importante. Agora, o que é mais importante a gente compreender também, que nesse momento o produto final não é tão importante como o seu processo de produção, que é o que a gente chama de arte conceitual. Que o conceito, ele é muito mais importante do que o produto final. E isso justifica muitas produções dentro da arte contemporânea que a gente olha e fala: o meu irmão de 5 anos faz algo muito melhor, né?
Se esse artista conseguiu ficar rico fazendo isso, eu também consigo. Mas a gente tem que compreender um pouco o significado, o contexto que ele está inserido, quais foram os motivos que levaram ele a fazer essas produções. E a gente vai perceber isso muito no Brasil após 1970, durante o regime militar. Então são ali obras de arte totalmente de subversão, né, fazendo críticas àquele momento histórico, ao governo, e para eles não serem obras tão explícitas, eles realmente usavam linguagens não compreensivas, que era realmente para esses artistas não serem perseguidos, né? Era uma coisa assim, quero fazer arte, mas não vai ser do seu jeito, vai ser de um jeito diferente. Exatamente. E se você não entendeu, problema seu. Na verdade, a intenção não é para que todo mundo entenda, né? E tem essa outra realidade que a gente também tem que entender. A arte, ela não é democrática, ela não tem a intenção de ser democrática nesse sentido. Então a gente realmente precisa resgatar um interesse, né, e compreender que a arte é inerente ao ser humano, né, desde a hora que você levanta, que você veste a sua roupa, que você escolhe a roupa que você quer vestir, né, que você sai para fazer suas compras, você constrói um estilo, isso é estético, isso é artístico, isso é de você organiza a sua casa, naquele momento você está construindo arte também. Então, nesse ponto, a gente fala que a arte é subjetiva porque cada indivíduo constrói a sua. Então, se eu compreendo que dentro da minha realidade eu estou presente dentro da realização artística, então ali fica mais fácil para mim compreender quando alguém escolhe levar aquilo como profissão. Então, quando ele leva aquilo como profissão, ele vai experimentar coisas maiores, ele vai além daquele processo. E aí a gente tem essas produções que às vezes são complexas, às vezes nos agradam, às vezes a gente fala mal e muitas vezes a intenção é que você realmente tenha essa repulsividade. Porque a partir do momento que ela é sensorial, ela consegue mexer em vários aspectos de você, não somente o belo. Não, somente o belo, não somente aquele também, o certinho, bonitinho, o exato, né? As coisas hoje estão cada vez mais não perfeitas, né? O imperfeito hoje está desde a decoração de festas, até decoração de imóveis, até na arte mesmo. Dentro disso me lembra o Banksy, que leiloou um quadro, né? Com a menina com o balão e de repente cortou metade do quadro, né? Pegou todo mundo de surpresa. Exatamente, aí a gente volta dentro daquela ideia da ação, né, e do conceito, porque o Banksy é uma pessoa, né? Ninguém nunca conseguiu comprovar se é um homem, uma mulher ou um coletivo de artistas. Então, quando ele traz aquela ideia, ele tem uma estética já estabelecida que você olha, você reconhece que é dele, espalhada pelo mundo todo, mas ninguém nunca o viu, né, ou a viu praticando aquilo. Então sempre galerias sempre pediram para que ele pegasse aquela, ele sempre produz com uma matriz, uma técnica chamada stencil que ele faz, então ele tem uma matriz. Pediu que ele fizesse uma cópia, né? Ele fez a menina com balão, que é uma imagem super conhecida, e ela foi para um museu, ela foi leiloada e por 1 milhão de libras, né? Muito dinheiro! Bastante! Quando o leiloeiro bateu o martelo, ele estava lá e ninguém o viu também, ele aciona um dispositivo e a obra é destruída. Ela ficou só até metade, né? Exato. Que aí, tipo, virou outra obra. Deu outro significado, fez outro sentido. E naquele momento, ela ficou mais cara do que o valor dela quando ela foi leiloada. É muito louco isso, né? Muito louco. Isso me lembra algumas coisas também, né? Tô vendo a sua tatu da Frida. O que ela fazia pensando no sofrimento dela, né? Na representação de si. E hoje a gente vê Frida em vários lugares, né? Tipo, aqui na mesa tem uma imagem, em qualquer lugar que você for tem a representação dela. E que um pouco se descola um pouco da realidade dela, comunista, super feminista, que hoje é muito mais utilizado como um produto de venda, né? Uma imagem de venda, assim, né? Acreditando eu que não seria a intencionalidade dela. Eu também acho que não. Algo muito parecido que aconteceu com o Mondrian também, né? Então, aquele abstracionismo do Mondrian acabou se tornando algo comercial. Exatamente. Torna-se algo comercial que as pessoas se apegam, né? E dão outros valores ali.
Gente, vou ter que encerrar porque eu ficaria aqui horas conversando com a Stephanie. Esse papo é muito bom. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Com certeza. Quero agradecer a sua presença, foi muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu que te agradeço, Marcela. Também agradeço a todos vocês. Espero que esse bate-papo seja de proveito. E deixando uma mensagem, gente, estudem, tá? Estudem de diversas maneiras, a gente tem tantos métodos de estudo, Sim. né? Temos livros, vídeos aulas, bastante artigo, filmes, né? Isso. Filmes, documentários. Quer conhecer um pouquinho dessa nova pegada de arte, principalmente de arte contemporânea? Vamos entender esse rompimento? Um filme muito bom, Eu Sou Rei de Mona Lisa. Ótima dica, excelente. Vou passar também para você, Marcela, deixar aqui no link do canal algumas opções de vídeos, filmes, videoaulas que vão ajudar vocês a compreender esse mundo que para muitos parecem tão complicado, mas é muito mágico, né? É mágico, é gostoso, te dá mais curiosidade de conhecer outras coisas e o mundo, né? Expandir a mente, eu acho que é essa. Vamos expandir a mente, né? Vamos entender outras realidades, outras vertentes. Eu acho que essa é uma das intenções de se trabalhar a arte dentro do Enem. Não vamos ficar só fechado na caixinha. Ó, vou deixar aqui embaixo também pra vocês o Instagram da Stephanie para vocês trocarem uma ideia, né, Stephanie, Okay. se vocês quiserem. E a gente se encontra no próximo vídeo, galera. Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.